o workshop Ponto a Ponto, roupas de mesa para costurar e vender. Olá meninas! Preparadas para a nossa segunda aula do nosso workshop Ponto a Ponto, roupas de mesa para costurar e vender? Vocês se lembram que na aula passada eu prometi apresentar para vocês a máquina com que eu comecei a confeccionar as peças da Supla Decor. Mas antes, se você está chegando hoje, muito prazer. Eu sou Aparecida e estou à frente do ateliê de roupas de mesa Supla Decor desde 2015. Lá em 2015 nós começamos com 0 seguidores e hoje já somos mais de 120 mil seguidores no Instagram. É com muito orgulho que minhas peças já estiveram presentes em momentos especiais na vida das minhas mais de 10 mil clientes. Se você não assistiu o vídeo 1, em que eu contei como comecei nesse universo de roupa de mesa e mesa posta, corre para assistir, pois ainda está disponível. É muito importante que você assista todas as aulas na sequência para entender o que envolve o nicho de mesa posta e por que ele só cresce nos últimos anos. Bom, voltando à história da máquina, não é mesmo? Foi exatamente nessa máquina que eu comecei a produzir as peças da Supla Decor. Fiz questão de mostrá-la aqui para que você perceba que não é preciso muito investimento para dar o pontapé inicial no nicho de mesa posta. Você pode começar a produzir com pouco investimento, utilizando recursos que você tem aí disponível. Muitas seguidoras me perguntam: qual a máquina ideal para começar? E eu te respondo com certeza: a máquina ideal é a que você tem disponível. Comece com ela. Tenho certeza de que não há necessidade de grandes investimentos para começar. Você pode estar se perguntando: será que costurar roupas de mesa é para mim? Será que eu dou conta? Eu te digo com experiência: qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Basta treinar, se dedicar e ser perseverante. Uma coisa é certeza: ninguém pode fazer por você. Por isso, é muito importante que você dê o primeiro passo. Vou te contar um grande segredo da vida. Ninguém faz nada sozinho. Mesmo os grandes gênios da humanidade tiveram seus mestres, seus treinadores. Na verdade, a prática constante é o segredo da excelência. Vou dizer para vocês que eu acredito muito na sorte. Quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Tenho certeza que é muito mais simples do que você imagina. Independente da sua idade, se você é jovem, quer complementar a renda ou auxiliar nos custos dos seus estudos, se é recém-mamãe ou como eu, está na melhor idade, todas somos plenamente capazes de aprender. Mas você pode estar pensando: já tem tanta gente fazendo roupas de mesa. E eu te digo com a experiência de estar na frente de um ateliê que tem dobrado as suas vendas nos últimos anos. Não estamos nem no começo. Como comentei na aula passada, esse nicho está em franco crescimento, ainda mais nesses últimos anos, em que vivemos em meio a desafios de uma pandemia. Esses desafios nos fizeram olhar mais para dentro dos nossos lares, cultivando hábitos que talvez estivessem um pouco de lado pela correria do dia a dia. Na internet, temos várias reportagens que mostram o crescimento do mercado de mesa posta e tenho comprovado isso na prática com o sucesso das minhas alunas. Vou ler alguns depoimentos para vocês. Eu fico sempre muito feliz quando eles chegam para mim. Olha, escutem só o depoimento da Adriana. Ela escreveu para mim assim: me inscrevi no curso e já fiz minha primeira peça com perfeição, graças a preciosas dicas. Vale registrar que eu nunca tinha sentado em frente a uma máquina de costura. Agora vamos para o depoimento da Estela Moraes. A Estela Moraes escreveu para mim assim: apaixonada pelas aulas e vendendo a produção já. Que Deus abençoe grandemente vocês. A Adriele também me mandou um depoimento muito bonito. Você não faz ideia de como estava com medo de fazer os americanos
porque para mim ele precisa estar perfeito, principalmente reto. E Dona Aparecida me tirou esse medo, saindo um mais lindo do que o outro. Gente, eu adoro receber esses depoimentos, sabia? Olhem o que Pamela me escreveu. Obrigada por todo o ensinamento que me foi passado. Será de muita valia para o meu empreendimento. Na pandemia, fiquei desempregada e vi uma luz no fim do túnel. E de casa pude ter uma renda e assim também cuidar dos filhos. A Ana Paula também escreveu um bilhetinho. Vi na mesa posta uma ótima oportunidade para gerar renda na minha família. Sou muito grata por ter conhecido a Supla Decor. Minha costura está infinitamente melhor. Estou encantada com a didática, paciência, dicas práticas e os pulos do gato que a senhora ensinou no curso. E temos também o depoimento de Thalita. Ela me escreveu assim: hoje tenho muito mais segurança nas minhas vendas. Já sabia costurar, mas não tinha experiência com roupas de mesa e os detalhes passados fizeram a diferença no resultado. Gratidão. Eu é que agradeço vocês, meninas. Eu fico tão realizada com o sucesso das minhas alunas. Então, vamos lá. Vamos aprender na prática a confeccionar a capa de suplá. Bom, para fazer a capa de suplá, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o molde. Aprendermos a fazer o molde. Aqui na Supla Decor, utilizamos basicamente tecidos que têm entre 1,40 e 1,50 de largura. São os que eu mais encontro na minha região. Mas o Brasil é imenso, não é mesmo? Por isso, fiquem atentas nas explicações que vou passar para vocês a partir de agora. Então, vamos começar do início. Eu vou parar aqui agora, vou colocar os tecidos aqui na mesa, dar uma arrumadinha na mesa para a gente mostrar para vocês todos os detalhes a respeito de como você pode fazer a aquisição certinha do tecido para você fazer as 6 capas de suplá. Para vocês entenderem como o tecido é adquirido na loja, eu trouxe essa estampa queridinha do nosso ateliê. Eu vendo tanto dessa estampa costela de Adão que eu compro peça fechada. Esse tecido é do fabricante Dollar e nas lojas normalmente eles ficam em roleiras, porque eles ficam enrolados nesses tubetes de papelão aqui, ó, tá? E ficam num expositor na lateral da loja. Normalmente é assim, tá? E esse outro tecido aqui é o tricoline. É um tricoline 100% algodão. Normalmente ele é apresentado assim nas lojas. Olha, ele já vem dobrado ao meio, tá? Orelha com orelha, dobradinho. E depois eles enrolam nessas tábuas de madeirinha e eles ficam empilhados em prateleiras ou em bancas. Esses dois tipos de tecidos são excelentes para a confecção da capa de suplá, tanto o belize quanto o tricoline. Agora nós vamos falar para vocês a respeito de largura e comprimento do tecido. Por exemplo, esse tecido aqui, se você for comprar na loja, você vai encontrá-los assim, normalmente em tubetes rolados na roleira, e o tecido compreende duas partes. Primeiro, a orelha, né? Que é onde o tecido é medido e aonde é a parte reta do tecido. Normalmente a orelha tem aqui o nome do fabricante, as cores que compõem a estampa, a composição do tecido e normalmente tem esses pelinhos aqui. Então, quando você for adquirir na loja, você vai pedir, por exemplo, ao vendedor: eu quero meio metro desse tecido. Ele vai pegar o metro e vai medir 50 centímetros. Vamos pôr o metro aqui, vai medir 50 centímetros. Então, esse aqui é 50 centímetros de tecido que você está adquirindo por 1,40 de largura, que é a largura total do tecido. Essa medida da largura varia de acordo com o fabricante. Normalmente, eles colocam uma largura fixa que compreende a medida das máquinas de tecelagem deles. Então, varia muito entre 1,40 e 1,50 de largura, mas vai depender do fabricante, tá bom? Então, pode ser que tenha tecido similar a esse, da Dollar, que tenha um pouco mais ou um pouco menos de largura, certo? Então, vou mostrar para vocês agora o tricoline, tá bom? Esse tricoline é um tecido muito popular e você encontra ele variando muito de largura, entre 1,40 e 1,50 de largura. Normalmente na loja, ele é apresentado para vocês assim. Ele parece menor, não é mesmo? Mas não, ele tá dobrado ao meio,
tá? Ó. E eles colocam, normalmente na loja, apresenta para vocês assim, dobrado ao meio e enrolado em tabletes de madeira, ó, tá vendo? Inclusive a minha pecinha já tá no final, ó. Mas a maneira de medir o tecido é exatamente o mesmo jeito, vou mostrar para vocês. O vendedor, você gostou desse tecido? Vai comprar meio metro, vou fazer como se eu estivesse na loja vendendo para você. Ele vai juntar as duas orelhas, ó, vai medir 50 centímetros, vai dobrar o tecido, juntar a orelha com a orelha e cortar. Vou fazer como se fosse na loja. Pronto, você adquiriu meio metro de tricoline, tá? Meio metro, ó. Tá certo? Mediu pela orelha. Com 1,50 de largura. Esse meu aqui tem 1,50 de largura. Tá certo? Então, para você adquirir, para fazer a capinha de suplá, cada meio metro vai dar para você fazer 3 capinhas de suplá. E nós vamos chegar lá na frente, eu vou mostrar direitinho para vocês. Resumindo, o tecido tem largura e comprimento. A largura normalmente é fixa, de acordo com o fabricante, e o comprimento é a medida que você vai adquirir, seja meio metro, 1 metro, 80 centímetros, o tanto que você vai precisar. Um questionamento que sempre aparece pra gente aqui, que parece óbvio, mas é muito comum para quem está iniciando. A pessoa me pergunta, Aparecida, mas a minha mesa é de 4 lugares, quanto de tecido eu compro? Gente, não tem jeito. Se meio metro vai dar 3 capinhas, você vai precisar adquirir mais meio metro para fazer essa 4ª capinha. Por quê? Porque o vendedor não vai poder tirar, fazer um quadrado aqui, ó, e tirar para você um pedaço para você confeccionar a sua capinha, 4ª capinha, certo? Então, o que você faz? Você vai comprar mais meio metro, ou seja, você para confeccionar 4 capas, você vai ter que comprar 1 metro de tecido e com o excedente, né, você pega e confecciona uma linda toalhinha de chá ou uma toalhinha de lanche para você. Então, por isso, é importante você saber e ter o conhecimento sobre largura e comprimento de tecido. Sabendo disso, preciso te dizer que, de acordo com os tecidos que nós mais trabalhamos aqui na Suplá Decor, que tem por volta de 1,45 de largura, adotei uma medida padrão para as minhas capas de suplá. Basicamente, corto com 48 centímetros de diâmetro. 48 vezes 3, 1,44 m. Se seu tecido tiver 1,40 m de largura, você terá que cortar um pouquinho menor, ou seja, com 46 centímetros de diâmetro. Como a nossa base de MDF tem 35, 36 centímetros de diâmetro, esse tamanho de 48 centímetros atende perfeitamente às bases mais utilizadas no mercado. Mas, Aparecida, se você tem uma medida padrão, por que é importante que eu saiba adaptar o molde? Simples, para que você tenha um diferencial no momento de atender a sua cliente. Para que você consiga atender sua cliente de uma maneira personalizada, quando elas precisarem de uma capa para bases com tamanho diferenciado, aliás, meninas, esse é um dos meus segredos. Sabe por quê? Não é incomum aparecer encomendas em tamanhos especiais e personalizados. Esse ensinamento é ouro dentro de um ateliê, gente. Como nessa aula o meu tempo é curto, eu não consigo te mostrar todas as adaptações que faço na Suplá Decor. Mas no curso Aprendendo com a Suplá Decor, eu ensino em detalhes essa adaptação com todas as peças que nós produzimos. Americanos, trilhos de mesa e temos PDFs mostrando adaptações de acordo com a largura do tecido. Enfim, mostramos todos os detalhes para que você consiga atender sua cliente
e ela saia super satisfeita. Agora que vocês já sabem por que é essencial sempre ficar atento à largura do seu tecido, vamos colocar a mão na massa e confeccionar o molde. Para a confecção do nosso molde, nós vamos precisar de um pedaço de papel. Ele tem que ter um pouco mais de 50 centímetros, né? De 50 por 50, para facilitar o corte do molde. Então, aqui está o nosso papel. Nós vamos dobrar ele em 4, ó. Nós vamos pegar a parte reta, unir e dobrar em 4, para facilitar a confecção do nosso molde. Ó. Vamos dobrar assim e dobrar novamente, fazendo um quadrado menor. Papel dobrado, e vamos fazer a nossa medida agora para o molde de 48 centímetros. Nós vamos pegar 48 centímetros, dividir por 2, 24. Por que dividir por 2? Porque o papel está dobrado, certo? Então, nós vamos pegar uma régua, vamos colocar aqui na quina, ó, dobrado, ó, onde está unidos o meio, né? Vamos medir 24. 24. Vamos marcar. Aí, com a régua fixa aqui no pontinho, ó, não pode tirar a régua daqui, tá? A régua tem que ficar aqui no pontinho. Você vai dar uma girada e vai fazer outra marcação. Com a régua fixa lá, ó, sem sair, você vai dar outro piquezinho. Marcaçãozinha, né? Aqui você vai fazer de novo, ó, sempre em 24, tá? O único cuidado que você vai precisar nisso é não deslocar a régua daqui. A régua vai ter que ficar sempre fixa nesse ponto. Aqui que ela vai girar. 24. Ó. 24. E vamos por aqui 24. Depois que tiver essa marcação assim, ó, pontilhada, você vai unir esse pontilhado, ó. Você vai pegar o lápis e vai unir, ó. Por que unir aqui? Porque aqui você já tá fazendo, já desenhado o seu molde. Nós vamos cortar e a hora que ele abrir, que nós abrirmos essa dobra do papel, ele vai estar com um molde de 48 centímetros. Se você tiver que fazer um molde de 46, você vai medir 23, porque 46 dividido por 2 é 23. Então, você vai fazer a marcação de 23 e você vai ter um molde de 46 centímetros de diâmetro. Um detalhe para cortar papel, tá? Se você vai trabalhar com tecido, nunca misture a sua tesoura de corte de tecido para cortar papel. O papel tira o corte da tesoura. Então, você deixa sempre uma tesoura multiuso para você utilizar em outras situações que não seja cortar tecido. Então, nós vamos cortar aqui, no pontilhado, ó, na linha que eu fiz, tá? Pronto. Vamos abrir, ó. E aqui está prontinho o molde com 48 centímetros de diâmetro. O tecido já está abertinho, meio metro que eu cortei, já tem o molde aqui de 48 centímetros e agora nós vamos cortar a nossa primeira capinha de suplá. Bem rente ao molde, ó. Sem segredo nenhum, é só você firmar. Se você tiver problema para segurar o molde aqui, você pode colocar um pezinho ou você prender com alfinete, não tem problema, tá? Então, aqui nós estamos cortando a nossa primeira capinha de suplá. Separa aqui e vamos cortar a segunda. Rapidinho corta, ó. Segunda capinha cortada, né? Vamos separar o retalhinho para cá e vamos para a nossa terceira capinha. Ó.
Tá vendo como que deu certinho lá? Vai sobrar só um tantinho ali, que é a diferença da largura do tecido. Vamos ajeitar o molde e vamos lá. É muito simples. É só você ter uma tesourinha boa, né? Não pode estar mascando. Para o corte ficar bem certinho, para facilitar para vocês na hora de fazer o acabamento. Então, estamos aqui com as nossas 3 capinhas cortadas. Ó, 1, 2, 3. E aí eu falo para vocês uma coisa, esses retalhinhos aqui eu também não jogo fora, tá? Eu utilizo esses retalhos e faço sachês perfumados em que eu envio junto com as encomendas das minhas clientes. E elas adoram. Você vai me perguntar, Aparecida, eu tenho que cortar de 1 a 1? Meninas, se você não tem experiência, você corta de 1 a 1 porque você não corre o risco de errar, tá certo? Depois que você adquirir mais experiência, você pode dobrar o tecido ao meio, já cortar de 2 em 2. Depois você já pode dobrar e cortar de 3 em 3. Se você quiser depois cortar mais quantidade, utilizar uma máquina de corte, isso tudo vai demandar a experiência e a prática para você poder cortar certinho. Mas se você está iniciando, dê preferência de cortar 1 a 1. Mesmo que você perca um pouco mais de tempo, mas com certeza você não corre o risco de errar. Dando sequência à nossa aula, vamos recapitular um pouquinho, nós já aprendemos muita coisa, não é mesmo? A gente já aprendeu o que é largura, o que é comprimento de um tecido, como que você vai adquirir esse tecido na loja, já aprendemos a confeccionar o molde da capinha, já cortamos a capinha e agora nós vamos falar sobre uma peça que é extremamente importante no acabamento e na qualidade desse acabamento na capa de suplá. Nós vamos falar sobre o viés. Basicamente, no mercado, nós temos 2 medidas de largura de viés. Esse aqui é o mais largo, que ele tem 35 milímetros de largura, e temos o viés estreito, que tem 24 milímetros de largura. Então, basicamente, no mercado, nós vamos encontrar esses dois. O viés fino, que ele vem assim, ó, e o viés mais largo, que vem assim. Você pode utilizar os dois. A diferença para nós aqui na Supla Decor, que eu fiz a opção, é utilizar o mais estreito no tricoline. Por quê? Porque o tricoline é um tecido mais molinho, mais macio, então ele facilita a passagem do elástico aqui. Você não vai ter problema de passar o elástico na utilização do viés fino no acabamento da capa de suplá. Agora, já no tecido mais grosso, tipo o tecido Belize, né, da Dollar, tipo o tecido impermeável, a gente sempre utiliza o viés mais largo, porque como o tecido é mais encorpado, ele vai facilitar a sua mão de obra na hora de colocar o elástico aqui dentro. O mais importante é você utilizar um viés que não solte tinta, que tenha uma boa elasticidade, porque ele vai fazer muita diferença no acabamento da sua peça. E também não vai te dar problemas no pós-venda, porque se você utilizar um viés de péssima qualidade que solta tinta, quando a sua cliente lavar a peça, vai manchar a peça dela e provavelmente ela vai reclamar com você. Então, a preferência do viés em termos de qualidade, eu trabalho com esse da Destaque, que eu nunca tive nenhuma reclamação nesses 6 anos de Supla Decor. E uma outra dica que eu quero passar para vocês com relação ao viés é que dê preferência sempre, né, que possível, utilizar cores neutras. Por exemplo, aqui, ó, nesse aqui que tem uma estampa mesmo em azul, eu não dei preferência em usar um viés azul, eu usei um viés branco. Esse aqui, ó, com viés, tem uma estampa cinza, eu dei preferência no branco, porque o branco não vai me dar problema. Esse aqui, que tem um fundo begezinho, amarelo, eu usei o viés cru. Por quê? Porque também eu tenho certeza que ao lavar essa capa, esse viés, de alguma forma, porque eu não sei como que a minha cliente vai lavar essa capa, eu tenho certeza que na cor crua ele não vai me dar problema no pós-venda. Bom, recapitulando,
Você pode utilizar o viés estreito na capinha de suplá em tricoline e na capa de suplá de tecido decoração, de tecidos mais encorpados, você vai utilizar o viés mais largo. Inclusive, aqui na Suplá Decor, a gente faz a capa de suplá em tecido impermeável e eu utilizo o viés largo para fazer essa capinha e fica muito bom. Inclusive, no curso, a aula de capinha de suplá é feita no tecido impermeável porque eu quis comprovar para minhas alunas que é perfeitamente possível costurar o tecido impermeável em máquina doméstica. Antigamente, esse tecido impermeável ele era muito utilizado em decoração, tipo revestimento de sofás, de paredes. Mas a praticidade desse tecido conquistou a mesa posta. Então, hoje em dia, as fábricas já lançaram estampas lindíssimas, especialmente direcionadas para a confecção de roupas de mesa. Você deve estar se perguntando, quantos metros de viés eu gasto para cada capinha? Meninas, a quantidade que nós vamos gastar eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula, porque tem alguns detalhes importantes que eu vou mostrar passo a passo na nossa aula de amanhã. Aliás, eu tive uma ideia. Eu ia costurar a minha capa de suplá para vocês amanhã na minha máquina Singer, mas eu acho que eu vou dar uma lubrificada na minha preferida Eugene, né? Coitadinha, tá aposentada, mas eu vou dar uma lubrificadinha nela e vamos confeccionar nessa máquina antiga para mostrar para vocês que é perfeitamente capaz de utilizar qualquer máquina. O que vocês acham? Assim eu mato saudade da minha velha companheira e vocês vão ter certeza que é realmente possível confeccionar a capinha de suplá em qualquer máquina de costura. Deixe aqui embaixo os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que nós falamos nessa aula, sobre tecidos, tipos de tecido, molde, viés, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar que pessoalmente eu vou responder para você. Muito obrigado por assistirem até aqui. Te espero na terceira e última aula, que é a mais importante do nosso workshop. Nela eu vou te ensinar a aplicar o viés com uma técnica desenvolvida na Suplá Decor e tenho certeza que o acabamento da sua capa de suplá vai ficar perfeita. Um grande beijo para você e até lá!